Naca, fica comigo que a gente vai conversar agora com o economista Aode Cunha, um dos melhores economistas do país. Aí, um prazer ter você conosco, Aode, muito bem-vindo. Aode, o que esses dados do IPCA estão mostrando, e o Naca já estava levantando essa questão, até onde vai a queda do juro, até onde dá para o Banco Central puxar esse ciclo, 9, 9,5, e se daria para acelerar, se 0,05 é um ritmo ok, se dá para fazer eventualmente um 0,75, qual é a sua avaliação? Boa tarde, Raquel, Naca e quem nos assiste aqui na CNN. Eu acho que assim, está muito cedo ainda para a gente ver quanto vai terminar esse ciclo de redução da Selic ao final do ano. Hoje o mercado está apostando alguma coisa próximo de 9% ao final do ano, com esse 0,5% de redução aí na próxima reunião do Copom. O IPCA veio mais baixo hoje. Eu acho que assim, ele vem se mostrando, a inflação vem cedendo como resposta ao movimento do Banco Central de elevar acentuadamente a taxa de juros lá atrás. A inflação no Brasil começou a ceder antes de outros países, ela continua cedendo. O índice hoje, se a gente olha, tem um chamado índice de dispersão, que mostra a disseminação da inflação em diferentes setores, ele veio mais alto do que se imaginava. Mas no cômputo, a inflação continua cedendo bem. Então eu diria o seguinte, hoje é um cenário talvez chegar com uma Selic em 9% ao final do ano, mas tem muita coisa para acontecer. A gente tem que ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, se a taxa de juros vem uma inflação mais alta lá, o que talvez não venha redução de taxa de juros nos Estados Unidos agora em março, aí aumenta o diferencial de juros para o Brasil, talvez isso pressione um pouquinho o dólar, né? O real vinha se valorizando, dólar pressionado também afeta preços. Tem que ver como é que vai ser a política fiscal no Brasil, se o governo vai aceitar que se tem essa redução de PIB que se espera para esse ano, ou vai fazer medidas expansionistas, o que afeta também preço. Tem muita coisa para acontecer ainda, Raquel. Naca. Ode, obrigado, Raquel. Ode, nos últimos dias a gente teve alguma confusão relacionada a esse cenário fiscal com o anúncio da nova política industrial, as linhas de crédito do BNDES. Aparentemente esse assunto foi razoavelmente esclarecido nos dias seguintes, mas este parece ser o grande risco do ponto de vista doméstico para as contas públicas e, consequentemente, a inflação, um governo mais gastador em 2024? Eu acho que pode ter esse risco, sim. Eu acho que na questão específica das medidas anunciadas, né, do programa de estímulo industrial com recursos do BNDES, eu acho que tem um outro componente, que é um componente a gente discutir a eficiência dessas medidas ao longo prazo, né, dado o que a gente já teve de erros no passado, enfim. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte, é o governo achar, o mercado está esperando uma redução que me parece uma redução normal de crescimento econômico. Nós tivemos 2 anos, no último ano do governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Lula, um crescimento próximo de 3%, acima do que era a média anterior, e tem uma estimativa por várias razões, né? O agro talvez não vá ter o mesmo comportamento do último ano, os gastos públicos não deveriam estar subindo na mesma velocidade, taxa de juros ainda está alta, de ter uma redução de crescimento econômico para alguma coisa como 1,5%. Se o governo aceitar isso como um ajuste normal e depois voltar a crescer, tudo bem. Se o governo quiser usar a política fiscal, usar a política creditícia para estimular a demanda e crescer mais do que esse 1,5%, aí eu acho que a gente corre esse risco de ver, talvez, taxas de juros não caindo como hoje nós esperamos que elas caiam. Nós conversamos com a Aode Cunha, economista. Naca e eu agradecemos muito a sua presença aqui no 360. Muito obrigada, Aode. Obrigado, boa tarde.